Olá pessoal do Estratégia, vamos dar uma olhada agora num tema bem legal, também bastante cobrado em provas, que é o da análise SWOT. Gente, análise SWOT vem das iniciais dos termos em inglês, que basicamente são analisados, que é de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou seja, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então basicamente como é que isso funciona? É um trabalho de diagnóstico estratégico, ou seja, análise SWOT, muitas vezes até chamada em provas de diagnóstico estratégico. O que você tenta analisar ali? É a situação interna e externa, ou seja, os fatores que são, de alguma forma, que a gente pode trabalhar, e fatores externos que a gente muitas vezes não tem muita maneira de alterar aquilo ali. Ou seja, quando você vai analisar uma situação de um órgão, de uma empresa, de maneira estratégica, você vai ver o quê? Bom, primeiro, o que eu tenho de bom internamente? O que eu consigo fazer que me gera, digamos assim, vantagem competitiva perante meus concorrentes? Então, por exemplo, eu posso ter uma mão de obra treinada, eu posso ter, por exemplo, um custo baixo, ou seja, algo ali que me gera uma vantagem perante os meus concorrentes. Por outro lado, eu posso ter fraquezas também, alta rotatividade ou profissionais de baixa qualificação, ou seja, algo ali que eu tenho como alterar. Então, por exemplo, se eu tiver profissionais com baixa qualificação, eu tenho como melhorar aquilo? Tenho, eu posso treiná-los, eu posso contratar gente mais qualificada, ou seja, eu tenho ingerência sobre aqueles fatores. Agora, quando a gente vai para os fatores externos, muitas vezes são fatores que eu não tenho como alterar. Então, por exemplo, uma oportunidade, por exemplo, digamos assim, aumentou, digamos assim, muito o crescimento econômico do país, isso pode te gerar uma oportunidade, ou um concorrente quebrou no mês passado, é algo que te gera algo positivo, ou seja, aquela quebra de um concorrente, ela vai te gerar uma vantagem. Clientes que compravam daquele concorrente talvez passem a comprar de você se você oferecer uma solução legal. Agora, isso muitas vezes não está no teu controle, ou seja, você não tem como gerar crescimento econômico do país, você não tem como gerar muitas vezes a quebra de um concorrente ou o fechamento de um concorrente ao teu lado, tá? A mesma coisa a gente pode dizer das ameaças, ou seja, são fatores externos ao que não depende de você que podem te gerar problema. Então, por exemplo, um novo imposto, um aumento da alíquota de imposto, ou por exemplo, a entrada de um novo concorrente, ou seja, são fatores que não são internos àquela tua organização, mas podem te gerar problemas, ou seja, são negativos, né? Então, gente, é sempre bom lembrar, a gente tem então fatores internos, forças e fraquezas, coisas que você, normalmente na gestão de uma organização, você pode atuar em cima disso, e fatores externos, que normalmente não tem como você alterar, ou seja, fatores podem tanto ser positivos ou negativos, ok, gente? Lembrando sempre, principalmente dessa definição aqui de forças e fraquezas e oportunidades e ameaças, porque o mais comum é a banca tentar trocar isso aqui numa questão e você, às vezes, se você não estiver prestando atenção, você cai na pegadinha. Daqui a pouquinho a gente volta com um novo tema para vocês. Um grande abraço.